Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Boa noite, igreja. Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a paz que vem do alto, que vem lá do céu, ela encha o teu e o meu coração nessa noite. A paz que vem do céu, não é uma paz qualquer, é a paz que vem lá do céu, porque no céu tem paz. E nós podemos dizer nesta noite que a vontade de Deus, ela se cumpra na nossa vida aqui na terra como ela é no céu. Que a vontade lá do céu, que a vontade de Deus, ela realmente se cumpra no nosso coração, na nossa vida. Amém? Você crê nisso, igreja? Crê que Deus é capaz de fazer aquilo que nós nem pensamos e aquilo que nós nem podemos imaginar? Ele é o Senhor, Ele é capaz de fazer isso. Amém? Eu quero que nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Deus abençoe, gente. Se a gente puder no final cantar de novo essa música, tá bom? Eu gostaria de que você abrisse a palavra do Senhor. Nós vamos estar lendo ela. E hoje a palavra é Isaías 40, 27 até o 31. É uma palavra bastante falada, bastante conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova sobre nós. Eu sempre falo que se a gente lê um texto agora e a gente lê amanhã cedo, ele vai ficar novo na nossa vida. Se nós lermos ontem e hoje nós lemos e amanhã ler de novo, ele vai se tornar novo, porque a cada dia a gente precisa ser renovado. E a cada dia a palavra do Senhor se renova no nosso coração. E hoje o tema nós vamos falar sobre desanimados ou fortalecidos. Eu quero que você olhe aí para dentro de você. Você está desanimado ou está fortalecido? Você pode até pensar assim: pastora do céu, eu estou mais desanimado do que fortalecido. Então hoje nós vamos sair daqui fortalecidos, porque a palavra do Senhor nos fortalece. Tem um alimento da palavra do Senhor que nos anima, que nos encoraja, que nos põe de pé, que nos dá novas forças, que nos dá novo ânimo, para que a gente possa olhar para o Senhor e para que a gente possa ser fortalecido por Ele. Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Isaías 40, 27, diz assim, ao 31. Na minha Bíblia tem um tema. Esse tema fala novas forças para os fracos. Não sei se a minha nova tradução, não sei se na sua tem algum tema. Antes de a gente ler, tem um tema. Então diz assim: povo de Israel, por que vocês se queixam, dizendo, o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? É uma pergunta que ele faz, né? Então ele diz: povo de Israel, por que você se queixa, dizendo, o Senhor não se importa, o meu Deus não se interessa pela minha situação? Vou parar um pouquinho aqui. Quem sabe hoje você tem perguntado isso, ou esses dias, de repente você tem perguntado isso, ou falado isso: meu Deus não se importa, Ele não se interessa pela minha situação. Aí ele responde: será que, através do profeta Isaías, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. A sua sabedoria não tem como medir. A sabedoria de Deus é insondável, é imensurável, não dá para medir. Aos cansados, Ele dá novas forças. Digam graças a Deus.
Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Ele enche de energia, enche de força os fracos. Tem alguma versão que fala aqueles que não têm nenhum vigor. Até os jovens se cansam. Quem é jovem aqui e se cansa? Igual eu. A gente jovem cansa, né? Então até os jovens se cansam. E os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, recebem sempre novas forças. Se você e eu estamos na presença de Deus de pé, é porque Ele tem dado novas forças para a gente. Do contrário, a gente nem estaria mais de pé na presença do Senhor. Amém ou não? É isso que acontece. Deus nos dá novas forças. Ele renova o nosso vigor. Eles sempre recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós reconhecemos, Pai, que a Tua palavra, ela é espírito e ela é vida. Ela, Senhor, transforma as nossas vidas e nos dá condições para estarmos, Senhor, olhando para Ti, para estarmos, Senhor, recebendo novas forças da presença do Senhor. Reconhecemos que sem o Senhor nós somos fracos, nós somos desencorajados, nós somos desanimados, desfalecidos e muitas vezes, Senhor, perdemos as nossas forças. Mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós resolvemos olhar para Ti, olhar para a Tua palavra, e nós então conseguimos nos levantar, então nós não ficamos mais prostrados, nós não ficamos mais perplexos, mas nós recebemos novas forças da parte do Senhor, para que possamos, Senhor, vencer nesta caminhada, nesta jornada chamada vida. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra e por ela nós somos fortalecidos. Obrigado, Senhor, amém e amém. Querido, você pode se assentar no seu lugar. Nesse texto aqui nós podemos ver dois tipos de pessoas, né? Se você acompanhou aqui comigo, você viu que tem pessoas aqui nesse texto, os desanimados, e tem aqueles que são fortalecidos. Aqueles que também passam por situações difíceis, passam por situações de estresse, de canseira, de tantas coisas, mas são fortalecidos. Perceba que existem três tipos de canseira, né? Cansaço. O cansaço ele pode ser físico, né? E o cansaço físico nós cansamos todos os dias, sim ou não? Quem está cansado aqui? Quem está cansado fisicamente? Trabalhou, está cansado, né? Às vezes fez uma mudança, de repente não dormiu bem à noite. Às vezes principalmente quem tem criança pequena, às vezes tem criança doente, tem criança que está com problema. Enfim, isso traz um cansaço físico. O trabalho, do dia a dia, traz um cansaço físico muito grande. Mas esse cansaço físico, ele é restaurado como? Como é que a gente restaura um cansaço físico? Alguém pode me ajudar, por favor? Como é que a gente restaura? Dormindo. Isso mesmo. Falou muito bem, Leandro. É isso aí. Dormindo. É uma coisa tão simples, né? Dormir. Pastor, mas como é assim? Eu não consigo. Fala dormir, esse negócio de dormir. Eu não consigo dormir. Oxe. Deita e dorme. Pastor, mas não é tão fácil assim. Salmo 4 diz assim: eu vou me deitar, eu vou logo pegar no sono, eu vou dormir. Porque é necessário dormir, não é?
E a pessoa, quando ela não dorme, ela não descansa, ela fica cansada. Cansada. Esse cansaço físico, ele vai passando por um cansaço emocional e também é transferido também, pode ser por um cansaço espiritual. Mas o cansaço físico a gente renova dormindo, né, descansando, esse é renovado. E quando a gente está cansado emocionalmente? Cansado de tanta coisa, cansado de falar para alguém, cansado de, eu estou cansado de falar com aquela pessoa, não aguento mais, eu cansei. Estou cansado de pedir tanto para aquela pessoa e não acontecer nada. Estou cansado de pedir mudança e nada acontece. Então isso ele gera um cansaço emocional. Isso vai dando uma fadiga, né? E como é que a gente resolve então esse cansaço emocional? Esse cansaço emocional, você pode também trabalhar isso. Você pode resolver isso, trabalhando a sua mente, renovando a sua mente. Deixa as coisas para as pessoas resolverem que tem que ser resolvida. Não queira resolver o problema de todo mundo, porque acontece que nós trazemos tantos problemas para a gente quer carga, sobrecarga, e muitas vezes a gente fica cansado emocionalmente, porque a gente não consegue resolver os problemas do mundo. A gente não consegue trazer solução para tudo e muitas vezes nós ficamos cansados e frustrados porque às vezes não conseguimos fazer essas coisas. Então, cada coisa no seu lugar. E quando é um cansaço espiritual, a pessoa está cansada espiritualmente. Eu estou muito cansado, um cansaço espiritual. Ora a Deus, coloca diante do Senhor. O Senhor, Ele olha e Ele vê todas as coisas. Lembra que eu falei isso aqui domingo? Ele contempla todas as coisas. Mas eu acho que Deus esqueceu de mim, como está no texto aqui, né? Povo de Israel, por que vocês se queixam dizendo, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não olha para mim, o Senhor nem liga para mim, Ele não se interessa pela minha situação, Ele não se interessa pela minha dor. Olha o que esse povo está dizendo. É falta de conhecimento de Deus. Porque quem falou que Deus não se importa? Quem falou que Deus não se interessa? Será não que não somos nós que não nos importamos? Será que não somos nós que deixamos alguma coisa de lado? Ou será que não é o tempo ainda de Deus agir, de Deus operar? E muitas vezes nós colocamos essa situação, porque eu quero que aconteça assim. Porque eu gostaria e eu desejo e eu anseio que aconteça de tal maneira. Mas não é do nosso modo, não é da nossa maneira. Então, quando não acontece da maneira que a gente espera, que a gente coloca, muitas vezes a gente fica revoltado. E a gente se revolta com Deus, principalmente. Porque Deus não gosta de mim, porque Deus não se importa com a minha vida, porque Deus não se interessa pela minha situação. Eu estou cansado. E cansa e para mesmo. Para de acreditar em Deus, para de acreditar naquilo que Deus pode fazer, não acredita nas promessas de Deus, não acredita que elas vão se cumprir e acaba deixando tudo no meio do caminho. Mas o profeta, ele diz assim, será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele criou o mundo inteiro. O mundo inteiro. Criou a mim, criou a você, criou todas essas coisas. E Ele não se cansa. Ele não fica fatigado. Ele não perde forças. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente está assim, é porque a gente está conectado na tomada errada. Muitas vezes nós plugamos a nossa vida na tomada errada. E aí não tem força. Suponhamos que aqui nesse palco não tenha energia. Não tenha nada de energia. Mas eu quero conectar aqui, plugar o meu negócio aqui. Eu quero que ele funcione. Mas não tem energia. Como é que vai funcionar? O problema nosso é que nós colocamos e queremos trazer energia ou trazer força, buscar força de quem não tem força.
Porque o ser humano esgota. Não esgota, não? Você não fica cansado às vezes de uma situação que eu já falei agora? Fica. Você não fica cansado de outra pessoa? Fica. Porque tem outra pessoa que se cansa de você também. Não é assim? Fala, estou cansado daquela pessoa. E às vezes a pessoa é cansada de você. E assim vice-versa. Não é não? A gente cansa os outros. A gente se cansa dos outros e a gente cansa os outros. E assim é o ser humano. Assim é o ser humano. No ser humano não existe força, não existe energia suficiente para vencer as tribulações da vida. Então que tal a gente pegar nosso plug e colocar na tomada certa? Que tal a gente pegar e colocar de onde vem a energia ou a fonte certa? Porque a fonte certa se chama eterno, Deus eterno. Ele é eterno, ele não é passageiro, ele não passa. E as pessoas passam, tudo nessa vida passa. Todas as coisas passarão. Mas muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer buscar a força de onde não tem. E a gente não recebe. A gente às vezes suga pessoas. Ou deixa as pessoas sugar a gente. E a gente perde as forças. Ou a gente está sugando de alguém, ou alguém está sugando da gente. A gente também não tem. E a gente também acaba. Nossa força também acaba. Então, nós temos que plugar no lugar certo. Nós temos que nos entregar para aquele que realmente é o eterno. Aquele que é o Criador de todas as coisas. E aquele que pode dar força ao cansado. Quem é que dá força, gente, ao cansado? É o Senhor. Quem é que dá vigor? É incrível aqui nesse texto, que eu acho tão incrível, que ele fala que aos cansados ele dá novas forças e ele enche de energia aqueles que não têm nenhum vigor. Nenhum vigor. Ou seja, então se você não tem, se você tem um pouco, mas tá bom, eu tenho um pouco, então tudo bem. Mas quem não tem nada? Quem não tem nada também ele dá. Porque Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus onisciente, Ele é aquele que pode todas as coisas e aquele que tem todo o poder. É o Senhor. Mas Ele fala aqui que até os jovens se cansam. Ou seja, as forças das pessoas cansam, as pessoas passam. E se até os jovens cansam, quanto mais as pessoas mais velhas, né? Se até a juventude perde forças, está lá, cansa às vezes está estudando, estou cansado de estudar, estou cansado de estudar para aquele vestibular, estou cansado disso, estou cansado daquilo. Se até os jovens cansam, quanto mais as pessoas de mais idade, né? Então aqui, nesse contexto, ou seja, todas as coisas, elas perdem o seu vigor. Tudo na vida perde o vigor, só o Senhor que não. Só Ele que não perde, só Ele que não se cansa, só Ele que é realmente poderoso para nos dar condições de vencer todas as coisas. Os moços tropeçam e caem, mas esse versículo aqui eu quero parar um pouquinho aqui. Mas os que esperam no Senhor, aqui tem um outro tipo de pessoa. Aqui nós falamos das pessoas desanimadas, das pessoas cansadas, das pessoas que não olham mais, não plugam mais a sua tomada em Deus, se desconectam do Senhor, perdem forças, ficam cansadas, perdem o vigor, perdem o ânimo. Mas aqui existe um tipo de pessoa que elas confiam no Senhor, que elas esperam no Senhor, por isso elas recebem sempre novas forças. Recebem sempre novas forças. E eu quero perguntar para você, o que será que nós podemos entender como esperar no Senhor? Porque existem muitos conceitos, né, de esperar como? Como é que eu vou esperar? Esperar para quê? Eu já estou cansado, não aguento mais, estou desfalecido, não vou mais esperar, né? Então, a gente realmente não vai conseguir chegar lá. Mas vamos lá, eu quero falar 3 coisas aqui sobre esperar no Senhor.
Primeira coisa, esperar não é falta de fé. Não é falta de fé. Tem gente que acha que esperar é falta de fé, porque você não tem fé, porque você não acredita, você tem que fazer, você tem que não sei o quê. Isso é falta de fé. Não. Esperar é realmente ao contrário. Quando você está esperando em Deus, você está realmente sendo uma pessoa de fé. É muito diferente das pessoas afoitas, das pessoas que querem tudo na hora, o tempo dela, na hora dela, e não esperam em Deus. Isto é completamente diferente. Olha o que diz Hebreus 6, 11 e 12. Pode pôr para mim, por favor, Duda. Hebreus 6, 11 e 12 diz assim: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, esta mesma fé, esse mesmo entusiasmo, até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Imitem aqueles que por meio da fé e da paciência. Fé e paciência, elas andam juntas. Não tem como você ter fé sem ter paciência. Também não tem como ter paciência sem ter fé. São duas coisas aliadas, duas coisas amigas. Elas andam juntas, fé e paciência. E você pode até falar assim: ferrou. Eu não tenho nem fé, quanto menos paciência. O que fazer? Eu preciso de fé. Eu preciso de paciência para esperar. Nós sabemos, nós que somos mães, que já geramos filhos, a gente, na verdade, tem esse dom, né, de esperar. Nem tanto, né? Tem umas que não tem muito, não. Fica meio, né, totalmente nervosa. Nossa, queria tirar logo, tá com 3 meses de gestação. Meu Deus do céu, queria tanto ver a carinha dessa criança. Por que não nasce logo? Mas tem a hora certa. Tem a hora certa, tenha paciência. Tenha paciência, vai vir na hora certa. Só que muitas vezes a gente não tem fé. E a gente não tem paciência para esperar. E aí, a gente perde tudo aquilo que Deus tem para nós. Olha Hebreus 6,19 o que diz da esperança. A esperança, pode pôr Hebreus 6,19. É isso, é mesmo. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual... Eu não consegui enxergar lá. Eu vou ler aqui. Na minha versão fala assim: a esperança mantém segura e firme a nossa vida ou a nossa alma, assim como a âncora mantém seguro o barco ou o navio. O que aquela âncora é para o barco ou para o navio, assim é a esperança para a minha alma. Se eu não tiver esperança, eu perco esta âncora. Por isso que muitas pessoas estão entrando em tantas coisas, tantos desvios de personalidade, caráter, estão perdendo totalmente a fé, porque elas não estão ancoradas pela esperança. E a esperança, gente, nós precisamos dela todos os dias. Nós precisamos aprender a esperar. Aprender a esperar. Esperar faz parte de um processo na nossa vida. Esperar é um processo que Deus trabalha. Então vamos lá. Esperar não é falta de fé. Nós aprendemos isso. Esperar não é falta de fé. Outra coisa que nós aprendemos aqui: a espera nos ajuda a amadurecer. A espera, ela nos ajuda a amadurecer. Olha lá o que diz Gálatas 4, 1 e 2.
Gálatas 4, 1 e 2. Diz assim. Eu vou ler na minha versão aqui. Eu acho que a Duda não achou a versão, a nova tradução lá em cima. Então deixa eu ler nessa versão aqui. Gálatas 4 diz assim: digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo. Percebeu? O filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo quando é menor de idade, quando ainda não tem idade. Mesmo sendo de fato o dono de tudo. Mesmo ele sendo dono de tudo, ele é tratado como escravo até que ele crie uma idade de maturidade. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, até o tempo marcado pelo pai. Até que o pai, ele realmente veja que aquele filho, ele já está pronto para receber aquela herança. Enquanto ele não estiver pronto, não tem como herdar, porque ele vai acabar com tudo. Lembra do filho pródigo? Ele pegou antes a herança, né? Antes de que fosse o tempo marcado pelo pai, ele quis antes a herança. E ele acabou com tudo. Acabou com a herança. Quantos filhos fazem isso, não é mesmo? Quantos filhos acham que estão prontos para assumir uma maturidade e muitas vezes acabam com as coisas do pai? Não, eles não estão prontos para assumir, não têm maturidade e acaba com tudo, né? Acaba com os bens, acaba com a vida, acaba com as coisas que na verdade eram para ser lá na frente bênção, acaba sendo maldição na vida da pessoa. Não se entrega uma herança nas mãos de quem não tem maturidade. Não se entrega uma herança nas mãos de quem não tem maturidade. Então, quando Deus muitas vezes está aparentemente, entre aspas, demorando para entregar alguma coisa para nós, é porque nós ainda não estamos maduros. É porque ainda não existe maturidade o suficiente para a gente receber aquilo que Deus havia estabelecido ou tem estabelecido para nós. Então não queira antes, não. Queira no tempo certo. Queira na hora certa. Porque no tempo certo é a hora exata de acontecer, é a hora de Deus. Não é a hora nossa. Porque nós temos um tempo, mas Deus tem o tempo dele. Olha o que diz também em Marcos 4, 26 ao 29. Pode pôr aí para mim, Duda? Marcos 4, 26 ao 29 fala de uma lei de semente. Não? Não dá? Tá bom. Então vou ler aqui. Marcos 4. O texto diz assim, versículo 26, diz assim: Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. Entende? Então o reino do céu é como um homem que joga a semente na terra, quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. Não tem como saber. E é a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Então, ela só é cortada no tempo que ela estiver madura. Se você for lá e querer cortar aquela espiga, tirar aquela espiga, como a gente já fez, eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz durante a minha vida, de querer comer uma espiga de milho,
e passar no meio de um milharal e ir lá e testar as espigas. Alguém já fez isso? Abrir ela? Você já fez, irmã? Legal, né? Não, né? A gente quer muito que ela esteja granadinha, sabe? Aquele milho bonitinho, prontinho para ir lá para a panela cozinhar e comer o milho cozido. Aí chega lá, você começa a abrir aquelas bonecas, a gente chamava, né? Não sei como você chama lá, irmã, mas é boneca. A gente chamava de boneca. A gente até brincava daquelas bonecas, porque a gente não tinha boneca. E a gente fazia daquelas bonecas, aqueles milho boneca. Fazia também, irmã? Está identificando aí, irmã. E deu o cabelo, né, tudo. Hoje as meninas têm essas bonecas, né, toda linda, formosa. Mas no nosso tempo, no meu tempo, eu não falar do nosso porque é do meu, né? Talvez não seja do seu. Mas a gente pegava aquelas bonecas e brincava. Aquelas bonecas eram nossas bonecas. Mas quando a gente queria muito comer o milho, a gente ia lá e abria elas. E estava tudo feinho. Tudo sem granar. Aquela mirradinha assim, não tinha milho nenhum. E a gente ia testando uma, testava a outra, não dava certo. Abriu, quem sabe essa aqui está certa. Não era tempo ainda de ter as espigas, os grãos nas espigas. E a gente queria comer aqueles grãos, aquelas espigas que não estavam granadas ainda. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Nós queremos muito alguma coisa, queremos muito algo, e a gente vai lá e abre, a gente quer antes da hora, e não vai dar nada certo, não vai dar nada certo. Mas quando a gente confia no Senhor e a gente espera nele, como diz esse texto, mas os que esperam no Senhor vai colher na hora certa, vai colher no tempo certo. Não tem gente que fala assim, mas por que Deus não faz isso na minha vida? Olha, Deus, eu tive uma situação X e aconteceu tal coisa, mas eu queria muito que acontecesse daquele jeito e não aconteceu. Eu ouvi a história de uma moça que ela namorava um rapaz e eles eram professores de uma escola, os dois eram professores. E naquele determinado dia, ele foi embora mais cedo para casa, e ela ficou ainda na escola. Eu sei que depois ela descobriu que aquele moço, ele estava tendo caso com uma aluna, aquele namorado dela. E ela ficou muito revoltada com aquela situação, ficou muito revoltada. Na verdade, eles se separaram antes, né? E depois ela descobriu que ele estava tendo caso com uma das alunas. Porque ela ficou revoltada porque aconteceu a separação deles, mas Deus havia feito algo antes que ela sofresse muito mais de ter descoberto aquele caso com aquela aluna da escola. E Deus muitas vezes tira coisas da nossa vida para que a gente não sofra ainda mais. E depois ela mudou de cidade, mudou de estado, inclusive, e casou-se, conheceu uma outra pessoa, foi muito feliz e está muito feliz, porque, na verdade, ela aprendeu a esperar no Senhor. Quando a gente não espera em Deus, a gente antecipa muitas coisas, a gente precipita muitas coisas e a gente cai realmente com a cabeça no chão. E muitas coisas são muitas vezes retardadas na nossa vida por conta dessa tal de precipitação que a gente precipita muito. Lembra o caso de Abraão? Abraão precipitou, né? Se ele não tivesse precipitado, muitas coisas teriam acontecido diferente. Moisés precipitou, né? Por causa da precipitação de Moisés, por exemplo, foi aumentado 30 anos deles ficarem no deserto. Era para ser 400 anos, mas eles ficaram 430 anos. Foi esticado ainda o período de deserto. E quantas vezes nós estamos num deserto e a gente fala assim, meu Deus, esse deserto não passa nunca. O que será que eu fiz para que esse deserto não passe? O que aconteceu comigo? O que é que eu plantei? O que é que eu semeei? Para que esse deserto, ele continue deserto e ele parece que não passa. Então eu tenho que prestar um pouquinho de atenção nas coisas que eu faço, nas coisas que acontecem comigo. Mas vamos lá para a gente concluir. A espera também, além dela não ser uma falta de fé,
A espera, ela nos ajuda a amadurecer. E a espera também, ela pode estar atrelada a algo maior do que nós. Algo mais, assim, elevado do que nós. Como assim, pastora? A espera pode estar atrelada a algo maior do que nós. Porque quando Deus tem um propósito, e a gente tem que esperar, a gente muitas vezes não entende, não. Que aquele plano não é somente para nós, é para outras pessoas também. Lembra do caso de José? José, ele só tinha um sonho, por exemplo. O sonho de José era um sonho de menino, um sonho, né, de garoto. Mas Deus tinha um plano para José que não era somente um plano de menino, um sonho de menino. Era um plano muito mais elevado. Era um plano para alcançar o Egito inteiro e para salvar as nações na sua volta. Nós muitas vezes olhamos somente para o nosso umbigo. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, porque tem que ser só daquele jeito. Mas eu estou pensando somente em mim. Eu não estou pensando que Deus tem um plano maior para alcançar outras pessoas. Eu estou pensando em mim, somente em mim. Por isso que muitas vezes não acontece. Porque quando Deus tem um plano, Ele vai ser atrelado com algo muito maior. E vai acontecer o quê? O tempo aconteceu para José, o tempo aconteceu para Moisés. Deus falou alguma coisa lá atrás para Moisés, havia acontecido algo, mas não foi na hora. Deus falou com Davi, ungiu Davi ali na presença dos irmãos, depois ele foi ungido na presença de outras pessoas, e depois ele foi ungido rei de Israel. Então existe um tempo para a promessa se cumprir. Existe um tempo de espera. O problema é que nós muitas vezes não conseguimos esperar. Uma outra situação que aconteceu aqui, que a espera ela pode estar atrelada a algo muito maior e mais profundo do que nós mesmos, é o caso de Zacarias e de Isabel. Zacarias, ele era um sacerdote do Senhor. Eles eram servos de Deus. Lá em Lucas capítulo 1 fala que eles eram um casal que era um casal muito exemplo. Era um casal assim que ninguém falava nada deles. Imagine uma pessoa dócil, um casal que não achava nada de errado, um casal que fazia tudo corretamente. Mas pensa que eles queriam um filho na juventude. E esse casal, eles oravam para ter um filho. Deus deu? Não na juventude. Quando este sacerdote Zacarias, ele estava lá no templo, oferecendo incenso a Deus, porque eles faziam, era um dia de cada um oferecer incenso a Deus. Então era o dia dele oferecer incenso, oferecer sacrifício a Deus. E naquele dia, o anjo do Senhor aparece para Zacarias do lado direito do altar. E ele fica assustado, ele olha para aquilo e ele assusta. Ele está oferecendo sacrifício a Deus, o anjo aparece e ele... que isso? Ele assustou com o anjo. E o anjo disse para ele: calma, Zacarias, calma, não tenha medo não. Não tenha medo. As suas orações foram respondidas. Ele disse para ele: minhas orações foram respondidas? Que orações? Quanto tempo atrás Zacarias e Isabel oravam para ter um filho? Não era na velhice, eles já estavam velhos. Você acha que o casal de velho vai orar para ter filho? Nunca. Não é, Rita? Perdão, Oséias, não. Não, a gente não está velho, né, gente? Pelo amor de Deus. Um casal, quando já está passando da idade, eles não querem mais filho pequenininho, neném. Quando eles são jovens, na flor da idade, no vigor, eles sonham com um bebê. Não é assim, gente? Claro, eu já sonhei. Todo mundo que é jovem, quer casar, sonha em ter um bebezinho. E esse era Zacarias e Isabel.
Eles sonhavam em ter um filho e oravam por isso. Só que passou o tempo. O propósito de Zacarias e Isabel, o desejo de Zacarias e Isabel era só ter um bebê. Era só ter um filhinho, pegar no colo, dar mamar, trocar fralda, fazer tudo que uma mãe normal faz, que um pai normal faz. Era só isso que eles queriam. Mas não veio. Mas o propósito de Deus não era somente um menino no artigo indefinido. Era o menino. Ele não deu simplesmente para Zacarias e para Isabel um menino. Ele deu o menino. Ele disse: olha, você vai ser pai, Zacarias. O anjo apareceu para ele: você vai ser pai, Zacarias, e a sua mulher vai ser mãe. E o cara ficou bobo, perdeu a fala, ficou mudo. Ele falou: porque você duvidou, né? Uhum. Vai ficar mudo, não vai falar. Porque se você falar, você vai falar besteira. Você vai ficar mudinho, você não vai falar, não vai abrir a boca. Até nascer essa criança, você vai ficar mudo, Zacarias, mudo. Que ele ia falar: imagina, eu, velho, ó, onde já se viu? Zacarias, ó, saiu lá fora, todo mundo ficou assim: o que aconteceu, Zacarias? Ele está demorando muito lá no templo, aconteceu alguma coisa, o que aconteceu? E Zacarias não tem como falar, ele só faz sinal. E queria chorar ainda, coitado. Não tem jeito. Ele queria falar: eu vou ser pai, mas eu não consigo falar, não sai palavra. E quando a Isabel ficou sabendo que ela ia ter filho também, ela falou: meu Deus, eu não acredito. Eu? Mãe? Ai, ela já foi diferente, né? Ela falou assim: ai, que maravilha, ai, que bênção. Eu não vou ser mais chamada de mulher envergonhada. Eu não vou ser mais chamada de mulher estéril. Agora eu vou ser mãe. Agora eu vou ser mãe. Gente, pensa numa alegria. Pensa numa alegria. E o anjo falou assim: olha, e vocês vão ser pais do menino que vai salvar esta nação, que vai converter o coração dos pais aos filhos, que vai fazer algo sobrenatural. Não é simplesmente para vocês, para a alegria de vocês que eu estou dando esse menino. É também. Se você for ler lá no texto, ele vai falar assim: esse menino é para trazer alegria para vocês, mas não é somente para vocês, é para alcançar pessoas, é para trazer salvação, é para converter o coração das pessoas, é para fazer um monte de coisas que eu tenho plano para esse menino. Então, ou seja, pensa que a espera, ela pode estar atrelada a algo muito maior que nós mesmos pensamos. Por que não veio tal dia? Por que não veio tal hora? Por que não aconteceu tal momento? Por que não era daquele jeito? Eu estava esperando assim, por que não aconteceu? Que tal a gente colocar na mão do Senhor e saber que Deus tem algo muito mais elevado? Que Deus tem algo muito mais profundo e muito mais profético, porque Deus é Deus que trabalha com pessoas, Deus é Deus que trabalha com situações à nossa volta, não é somente olhando para nosso benefício, é para que pessoas também sejam tocadas. É para que pessoas como João Batista, esse menino que nasceu de Zacarias e de Isabel, ele vai chamar João. Como ele vai chamar? João. João Batista. Ele vem preparar o caminho, ele vem como precursor do Messias, ele vai preparando o caminho, ele vem arando a terra, ele vem tirando os espinhos, ele vem tirando os tropeços do caminho, para que o Messias venha, para que ele manifeste a sua glória. Quais são os seus planos? Ah, pastor, eu tenho tantos planos que não aconteceram ainda. Por que será que não aconteceu ainda? Nós ficamos com tantas perguntas, com tantos questionamentos na nossa cabeça, né? E muitas vezes nós não paramos para pensar. Os planos dele, queridos, são maiores, são muito mais altos.
está muito atrelado, está atrelado com coisas maiores do que nós podemos imaginar. Eu quero orar com você para que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, quando muitas vezes temos que esperar algo de Deus, e não ficarmos desanimados, como nesse texto nós lemos 2 tipos de pessoas: aqueles que estão desanimados, aqueles que falam: Deus não se importa comigo, Deus não gosta de mim mais, Deus não liga para a minha situação, Deus se esqueceu de mim, eu não gosto mais de Deus, eu não quero mais saber de Deus. Mas tem aqueles que esperam no Senhor, tem aqueles que confiam no Senhor, que depositam nele a sua esperança, a sua confiança, e que Deus faça algo que Ele quer fazer, que seja a vontade dEle estabelecida na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé, quero orar com você, para que nós possamos aprender a esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, querido. A águia, ela tem muitas lições para nos ensinar, não vamos falar sobre isso, mas uma das lições que a águia nos ensina, ela vai acima da tempestade, ela voa acima da tempestade, ela não tem medo da tempestade, ela encara a tempestade e ela alça voo bem alto, abre as asas e vai de frente para a tempestade, e ela alcança acima, e ela voa acima da tempestade, e a tempestade fica embaixo, e ela sobrevoa aquela tempestade. Quantas coisas o Senhor pode nos ensinar aqui. Aquele que espera no Senhor, eles serão como águia, eles serão renovados, eles não perderão o vigor, ainda que pareça que está acabando as forças, ainda que pareça que essa águia, quando ela está acabando as forças dela, ela vai para um lugar muito distante, e ela tira todo o bico, tira toda a pena, fica toda feia, mas daqui a pouco começa a crescer o bico, começa a crescer as penas, começa a crescer as unhas, tudo fica renovado, porque ela simplesmente, ela não se acomoda com a situação, mas ela vai buscar renovação. Busque esta renovação no Senhor. Peça a Ele que venha trazer renovo para o seu coração, fortalecimento para a sua alma, vigor, porque a esperança é a âncora da nossa alma. Que o Senhor enche o teu coração de esperança, que o Senhor renove a sua fé, que você tenha a sua fé renovada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite te adorar, engrandecer o teu nome, porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus e que o Senhor tem planos maiores para nós, que nós, Senhor, muitas vezes temos sonhos, sim, nós sonhamos com coisas, nós almejamos, nós muitas vezes planejamos, mas muitas vezes não acontece da maneira e nem no tempo que nós esperamos, nem no tempo que nós planejamos, mas acontece no tempo do Senhor. Nos ensina a olhar para Ti, nos dê, Senhor, condições para contemplarmos o Senhor, para vivermos os Teus propósitos, Senhor, assim como Zacarias, assim como Ana, assim como José, como Moisés, como Abraão. Eles puderam, Senhor, contemplar e puderam, Senhor, viver as promessas do Senhor. Que nada impeça o teu poder de agir e a tua glória de manifestar-se, Senhor, em nossas vidas e através de nós, porque nós reconhecemos que, ó Deus, o Senhor não olha simplesmente para uma pessoa e tem um plano simplesmente para uma única pessoa. O Senhor tem um plano para muitas pessoas, para alcançar outras pessoas, para que outros sejam alcançados, para que outras pessoas também possam receber do Senhor a restauração, a cura, a libertação, o encorajamento e o avivamento espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, vem e renova as nossas forças como a da águia. Renova, Senhor, o teu poder em nós, para que o Senhor possa, Senhor, operar também através das nossas vidas, Pai, porque nós queremos declarar que nós esperamos no Senhor.
que nós confiamos no Senhor, e no Senhor nós depositamos a nossa esperança. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos renovados. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Digam todos graças a Deus. Diga comigo: o Senhor é quem renova as minhas forças como a da águia, como a da águia. Você pode aplaudir a Jesus? Ele renova as suas forças como as da águia. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai.